Graça e paz a todos. Então, nós vamos. Hoje é 8/4/21. Nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e este é o STAD, Seminário de Educação Teológica à Distância. E eu, antes de tudo, louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã. Então, hoje, nós já estudamos sobre o batismo. Eu queria pedir que, se você não entendeu, não tenha vergonha de perguntar. Certo? Então, desliguem seus microfones e, quando tiver uma dúvida, pode ter a coragem de perguntar, que eu tenho o maior prazer em responder. Então, hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Nós vamos ler Mateus 26 e 26, que diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante de Ti para mais uma aula. E colocamos a nossa vida diante do Teu altar e pedimos a Tua inspiração e a Tua unção. Pedimos que nos ilumine cada aluno, e que tudo que for feito seja para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, nós temos duas ordenanças na igreja. Nós temos uma ordenança que marca o início da fé cristã, o início da caminhada, que é o batismo. E uma ordenança que marca a continuidade na caminhada, que é a ceia do Senhor. Então, existem dois nomes para estes ritos. Um é sacramento e o outro é ordenanças. Então, alguns teólogos usam a palavra sacramento. Outros preferem a palavra ordenança. Então, nós também utilizamos esse termo ordenança. Então, o batismo é o rito que fala da nossa iniciação na fé cristã, que começou. E a ceia indica que nós continuamos nela. Então, existe uma espécie de Santa Ceia no Antigo Testamento, uma refeição da aliança. Moisés, ele sobe ao monte e ele leva os anciãos com ele, e ali está dito: e viram o Deus de Israel, e sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Então, lá no alto do Monte Sinai, houve
uma refeição para celebrar a antiga aliança. E na nova aliança também vai haver uma refeição para celebrar a nova aliança. Então, agora, para que a gente compreenda, é necessário que a gente compreenda a ceia do Senhor, é necessário que a gente compreenda como era a Páscoa. Como nos dias de Jesus, os judeus celebravam a Páscoa. Então, a Páscoa era celebrada de uma forma que parecia uma peça de teatro, cujo objetivo era didático, era de ensino. Então, havia toda uma organização. Certo? Por isso, havia uma palavra para a Páscoa chamada de Seder, que quer dizer coisa ordenada. Então, os judeus, depois da primeira Páscoa, eles organizaram uma liturgia bem elaborada e que todos os anos eles celebravam e que Jesus celebrou. E nesta liturgia da Páscoa, professor, por que o senhor está falando de Páscoa? Porque a Santa Ceia ela foi instituída durante a Páscoa. A Santa Ceia ela foi instituída durante a Páscoa. Então, o que, que acontece? Durante a Páscoa, a pessoa ia, pegava um salão, reunia ali os amigos, que é o caso do cenáculo, Jesus está ali. A mesa naquela época era baixinha, era uma mesa de uns 30 a 50 centímetros de altura apenas. As pessoas mais ricas sentavam sob uma esteira, na verdade eles deitavam, colocavam uma mão segurando a cabeça, os pés para trás, porque os pés eram considerados impuros, e com a outra mão eles tiravam as comidas dos pratos. Então era uma mesa pequena, não era uma mesa como nós temos hoje, baixinha, geralmente em forma de U, e a pessoa se deitava ali em cima de uma esteira, se ela tivesse dinheiro, se não tivesse, deitava no chão mesmo, mas geralmente era sobre uma esteira, e a pessoa colocava uma mão segurando a cabeça, e com a outra mão ela colocava, então ela comia deitada de lado. Então, o que, que acontece? A primeira coisa que havia na Páscoa era o matzá. O matzá era o pão. Na época não era como o pão que nós temos hoje, mas era uma bolacha bem grande. Então, o matzá, pegava-se o matzá quebrava-se em 3 pedaços. A primeira coisa na Páscoa era quebrar o matzá, o pão, em 3 pedaços. O pedaço do meio era enrolado num lenço e escondido. Era chamado de aficomã, que quer dizer escondido e revelado. Veja como na Páscoa o judeu já estava tendo a revelação do Messias. Então, um pedaço do meio, ele era escondido, ele era enrolado. Então, o celebrante da Páscoa, ele pegava o pão, partia em 3 pedaços, e o pedaço do meio era ficomã, era escondido para depois ser revelado.
Então, ele enrolava em um pano, em um tecido, e aquilo era escondido. E muitas vezes se mandava as crianças procurarem o pedaço de pão, o segundo pedaço. E quando você pergunta a um judeu por que eles quebravam o pão da Páscoa em 3 pedaços, eles dizem que é porque tinham 3 patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. E veja bem, qual era o pedaço que era escondido? Justamente o segundo, que é Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, o que acontece? Esse pedaço era guardado para uma ocasião especial durante a celebração da Páscoa. Então, os outros pedaços eram colocados em cima da mesa, mas aquele pão, o pedaço do meio, o aficomã, era escondido para depois, na hora própria, devida, ser apresentado. E sobre a mesa, por isso que Jesus tinha que enviar alguém para limpar o salão e para preparar toda a liturgia da Páscoa, porque demorava muito tempo. Então, durante a Páscoa, além do aficomã, tinha o pão, tinha a comida. Então, havia o pão que era escondido. E, durante a Páscoa, começava-se a Páscoa, quebrava-se o pão, escondia-se o pedaço do meio e começava-se a celebração da Páscoa, do Pêssar. E aí nós temos 4 cálices, 2 se referindo ao passado, um ao presente e outro ao futuro. Então, sobre a mesa do judeu, havia 4 cálices. Então, o primeiro cálice era o cálice chamado da santificação e consagração. Era o magno. Eles tomavam esse primeiro cálice e recitavam a história da primeira Páscoa. Então, eles tomam o primeiro cálice, o cálice da santificação ou consagração, que foi o momento onde eles foram consagrados a Yahvé, lá no Êxodo. Então, todos eles recitavam a história da primeira Páscoa. Então, agora você imagine como aquele povo era bom de Bíblia, né? De você recitar todo o texto da Páscoa, onde provavelmente o anfitrião, o dono da casa, o responsável, ia citando e os outros iam acompanhando. Depois de fazer isso, eles davam graças, eles louvavam a Deus. E aí eles iam beber agora o segundo cálice. O segundo cálice é o cálice chamado de cálice da libertação. Quando eles iam tomar esse cálice, agora eles recitavam as 10 pragas. Agora você já imaginou como demorava? Primeira praga aconteceu assim, assim, assim. As águas se transformaram em sangue. Segunda praga. Então eles recitavam as 10 pragas. Então você já imaginou para recitar. Primeiro, tomava-se um cálice. Depois, enquanto isso, o pão está guardado, o aficomã. Depois, tomava-se o segundo cálice. E eles lembravam da sua saída, da sua libertação, da sua redenção
da escravidão no Egito. E aí eles recitavam todas as 10 pragas. Então você já imaginou que aí já vai levar um bom tempo. Depois de tudo isso, de darem graças, de louvarem, graça e paz. Aí vinha o terceiro cálice. Se alguém quiser fazer pergunta também, pode fazer pelo chat, desde que faça em letras maiúsculas. Né? Do irmão, do pastor aqui está. O óculos aqui é para três lugares, então ele vai fazer assim, assim, assim. Né? Então, no presente, agora, tinha um terceiro cálice. Então, quando já estava depois do meio da Páscoa, tinha o terceiro cálice, que era o cálice da redenção. Então, quando eles bebiam o cálice da redenção, aí eles vão, o anfitrião vai revelar agora o pedaço de pão, o segundo pedaço, que ele havia escondido durante toda a celebração. E esse segundo pedaço vai ser comido agora, juntamente com o terceiro cálice. Então, é nesta hora onde Jesus toma o cálice da redenção e pega o pão que estava escondido, que ele tinha guardado, ele pega aquele pedaço. E aí Jesus disse: isto é o meu corpo. E aí aquele pedaço de pão grande, ele quebrou em vários pedaços, ele partiu, e é partido por vós. Então, durante o terceiro cálice. Aí Jesus pega o aficomã, que era o segundo pedaço de pão. E aí Jesus institui agora, no meio da Páscoa, aquilo que nós chamamos de Santa Ceia, ou Ceia do Senhor. E aí ele pega o pão, parte, dá aos seus discípulos, e ele toma o terceiro cálice, que era o cálice da redenção, porque os judeus esperavam a redenção quando o Messias viesse. E Jesus está dizendo para os seus discípulos: eu sou o Messias, então eu trouxe a redenção. E agora ele pega aquele pedaço de pão, parte e toma o cálice, o terceiro cálice, e ele dá aos seus discípulos. Nós temos uma festa dentro da outra, a festa da Páscoa, e já caminhando para o final da festa da Páscoa, Jesus institui a Santa Ceia. Aí agora Jesus disse: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então eles comem e bebem, e agora está realizada a nova aliança. Está instituída a nova aliança. Mas aí eles continuam a celebração da Páscoa. Jesus instituiu a ceia e continua a Páscoa, porque a Páscoa ia até muito tarde. Então, eles iam tomar o quarto cálice que estava sobre a mesa, era o último. Era o Halel, que era recitar um cântico de louvor. E alguns teólogos sugerem que eram 3 salmos, do 116 ao 118. Aquele salmo que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então é por isso que diz: Jesus tendo cantado um hino. Então, agora eles vão recitar os 3 salmos e vão cantar esses salmos. Então, recapitulando,
Quando começava a ceia, o responsável pela celebração pegava um pão que parecia uma bolacha, uma pizza grande, ele partia em 3 pedaços. O segundo pedaço recebia o nome de aficomã, escondido e revelado. Este segundo pedaço, eles escondiam, e as crianças ficavam até pela casa a procurar, para ver se achavam o segundo pedaço de pão. Sobre a mesa estavam, além dos alimentos, 4 cálices colocados em posição corretíssima. O primeiro cálice, diga-me. Pai do seu, pastor Gilberto, é porque eu não tenho uma mãozinha aqui não, viu? Esse meu aparelho aqui não aparece não. Está baixo. Pronto, tá me ouvindo agora? Eu não estou conseguindo ouvir, não. Espera aí. Escreve aí no chat. Tá me ouvindo agora? Então, Deu está para muito ouvir? baixo. É mesmo? Pois tá bom, já já eu escrevo então. Então já já eu pergunto, viu? Espera aí, vou pegar um Pessoal, fundo. escreva aí no chat porque está muito baixo. Ou então aumenta o volume aí do microfone, do telefone celular. Escrevam aí no chat que eu respondo. Então, enquanto vocês estão escrevendo, eu vou repetir. Quando o judeu saiu do Egito, ele saiu e aconteceu a Páscoa, o Pessa, que quer dizer passar sobre. E esta Páscoa, ela tinha que ser repetida todos os anos. Era o primeiro mês do ano e acontecia no dia 14 de Nisan, do calendário sagrado religioso. Então, o que acontecia? Os judeus se reuniam para celebrar a Páscoa. E a Páscoa agora já era diferente daquela Páscoa primeira. Então, eles celebravam essa Páscoa da seguinte maneira: eles pegavam um pão, o anfitrião pegava um pão, é como se fosse o pastor hoje, partia esse pão em 3 pedaços. O segundo pedaço, ele enrolava em um pano, em um tecido, e ele escondia, ele guardava para uma ocasião especial, que era o terceiro cálice. Os 2 outros pedaços ele colocava sobre a mesa. Então o povo começava a comer, e aí tinha todo tipo de comida, tinha carneiro, tinha ervas amargosas. O que quer dizer preciosa? Ah, esta tradução não é muito boa. Certo? A melhor tradução do hebraico é porque diz: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Mas a palavra no hebraico, ela não é a palavra preciosa. Deixa eu colocar aqui. Eu acho que é Salmo 116. Acho que só colocar aqui para ver se.
É 116,15. 116,15, pastor 116. Gilberto. Alguém tem aí o versículo? 116,15. Tá me ouvindo? Pronto, estou chegando. Pronto, tá aqui. O senhor tá me ouvindo? Estou ouvindo muito baixo, pessoal. Eu acho que é o celular do senhor, então, que tem que aumentar o volume, viu? Então, tem que aumentar o volume, né? Fala aí agora, para ver. Pronto, tá me ouvindo? Melhorou, melhorou. Melhorou? Então, tem assim, é essa, preciosa é a morte. É isso que vocês querem saber? Sim ou não? Sim, é essa mesmo. Pronto, eu vou explicar. Essa tradução, ela foi revisada, né? E a melhor tradução que nós temos hoje é a NVI. Bom, o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. Por quê? Porque a palavra no hebraico não é a palavra preciosa, né? É a palavra que expressa dor. É mais ou menos assim: o Senhor sente dor, o Senhor sente um peso com a morte dos seus fiéis. Então, é por isso que as Bíblias mais novas, elas já estão começando a mudar, com a NVI, assim, ó, o Senhor vê com pesar, porque a palavra no hebraico, a palavra aqui no hebraico é a palavra peso. Deixa eu ver qual é ela aqui. Yavel. Morte, morimento. Tá aqui. Deixa eu ver. Ó, tá aqui. Valioso, estimado, que é o verbo iacar. Importante, precioso, raro, precioso, custoso, raro, esplêndido. Então, essa tradução de que preciosa é a morte do Senhor, do verbo iacar, ela é melhor traduzida por dolorosa. E quem consegue fazer isso é a NVI. Então, a melhor tradução é: o Senhor vê com pesar, ou o Senhor vê com dor a morte dos seus fiéis, né? Mas dá para traduzir de duas formas. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Só que essa tradução aqui entra em choque com o verbo que diz que isso é dolorido, penoso, custoso. Então, as novas traduções estão optando por traduzirem agora por pesado. Pesado é, custoso é, sofrido é. Então, vai depender da tradução. Então, vamos lá, vamos voltar para o nosso texto. Então, deu para entender, Fabiano? Deu sim, pastor Gilberto, viu? Deu para entender e traz uma interpretação totalmente diferente, né, do que a gente veio pregar. É Mas porque tá ótimo. quando vocês vão ver grego e hebraico aqui. Quando vocês tiverem acesso, eu sugiro que vocês baixem esse programa aqui. Não sei se vocês já ouviram falar do The Word. Vocês vão no YouTube, aí como baixar o The Word. Lá tem um tutorial, vários,
de como baixar. Para vocês terem uma ideia, vocês estão vendo aí, tudo isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a Bíblia em hebraico. Aí dentro disso aqui vem, além de tudo para me ajudar, vem um dicionário do Strong, onde eu coloco isso aqui. Isso aqui é o nome sagrado, Yahvé. Aí está aqui, ó, aquele que existe. Aí eu vou colocando o nome aqui, precioso, bondoso, santo. Aí eu vou colocando o nome aqui, Iacar, mesmo que eu não soubesse, valioso, estimado, importante, precioso, custoso, certo? Dolorido. Então, aí tem tudo isso aqui que vocês estão vendo, né? Tudo isso aqui são Bíblias. Então, eu posso pegar na versão da Ara, eu posso pegar na Arca, eu posso pegar na Bíblia de Jerusalém, eu posso pegar na Bíblia Livre, na Bíblia Católica, na CBN. Então, eu posso ver aqui em todas as Bíblias que eu precisar. E ainda por cima tem um dicionário que basta eu colocar o mouse em cima que ele vai me dizer. Então, é só vocês chegarem no YouTube e colocar o nome da Bíblia de Word. Aqui, ó. Escreve TEH, quem não sabe inglês, é o artigo D, aí WORD. Aí vocês pedem para baixar. Aí vai baixar primeiro o aplicativo. Aí depois vai dizer assim, você quer um pacote de Bíblias? Aí você vai baixando as Bíblias. Aí ele oferece livros. Pronto. Aí fica desse jeito aqui, que você pode mudar para qualquer Bíblia que você queira. Em grego, em português, a nova versão, a NVI. Então, vocês vão ter quase 100 Bíblias aí de traduções diferentes para poderem estudar o texto sagrado. Então, vamos continuar a nossa aula. Então, nós temos primeiro o matzah, o pão, quebrado em 3 partes. 2 partes são postas em cima da mesa, a do meio é chamada de afikoman, escondido e revelado, e é guardado em um lenço para a hora própria, que é a hora do terceiro cálice. Então, eles tomam o primeiro cálice, celebrando a saída do Egito, e eles recitam a história da primeira Páscoa. Quando eles fazem isso, há aquele momento de glória, de louvor, de exaltação. Aí, terminando esse momento, vai para o segundo cálice. Vamos para o segundo cálice. O segundo cálice lembra da sua libertação no Egito. Então, eles recitam ali as pragas, as 10 pragas, então isso leva tempo, e eles tomam o segundo cálice. Depois de tudo isso, aí eles louvam, agradecem, exaltam, Baruch Rabá, que quer dizer bendito o nome do Pai, bendito o nome de Deus. Aí eles vão para o terceiro cálice. Quando chega no terceiro cálice, que é o cálice da redenção, eles pegam o pão que estava escondido, às vezes embaixo da mesa, que era o segundo pedaço, e eles comiam junto com o vinho do terceiro cálice. Foi nessa hora, quando chegou, Jesus espera, primeiro cálice, o segundo cálice, no terceiro cálice, Jesus, quando pega o cálice, ele diz, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. E aí ele pega, primeiro ele traz o pão, aquele pão que ele havia escondido, e agora ele pega aquele pão, aquele pedaço de pão grande, e ele quebra em vários pedaços, ele vai distribuindo com os discípulos, este é o meu corpo. E aí, depois de distribuir o pão, o afikoman, ele pega o segundo, o terceiro cálice, e aí ele vai dando aos seus
discípulos. Agora, cada um vai beber o terceiro cálice, que é o cálice da redenção. Então, aí, nesse momento, Jesus institui a Santa Ceia. Jesus institui a Santa Ceia. Aí vai acabar a Páscoa, eles estão caminhando para o final. No final, eles tomam o quarto cálice, que é o cálice do louvor, o Hallel. E eles cantam um hino que vai do Salmo 116 ao Salmo 118. E aí eles, depois de cantarem esse hino, eles fazem as orações e aí encerrou-se a Páscoa. Então foi nesse momento, o terceiro cálice, que Jesus instituiu a ordenança que nós estamos estudando hoje. E que muita gente não fala disso. Então agora nós vamos ver, sabendo já o contexto, que a ceia do Senhor ela tem vários nomes. Ela é chamada de a ceia do Senhor, de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, então Paulo chama de a ceia do Senhor, a mesa do Senhor. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor. Então a Santa Ceia é chamada de mesa do Senhor, ou ceia do Senhor. Mas é chamada também de partir o pão. Então, quando os discípulos se reuniam para partir o pão, eles se reuniam, era uma expressão para a Santa Ceia. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, o partir o pão é um outro nome para Santa Ceia. Em quarto lugar, é chamado de eulogia ou eucaristia, ou eucaristia. Por quê? São palavras que no original grego diz assim: porventura o cálice da bênção, é o cálice da eulogia, que é a palavra bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, diz assim: e tendo dado graças. E dar graça é eu quer dizer bom, boa, ou bem. E haris quer dizer graça. Então, quer dizer ação de graça, ou dar bom, bem, graças a Deus. Então, por ocasião da Santa Ceia, havia a bênção e havia a ação de graça, que são as palavras no grego eulogia e eucaristia. É por isso que os católicos chamam a ceia de eucaristia, que é o momento onde se vai dar graças a Deus, se vai agradecer. Os evangélicos protestantes, sabendo que os católicos escolheram esta palavra Eucaristia ou Eucaristia, eles preferiram outro termo. Mas esse é o termo que tem no hebraico, sempre no grego, sempre que se fala da Santa Ceia. Então, nós temos esses termos. Agora, a instituição da ceia. Como nós já vimos, ela foi instituída durante a celebração da Páscoa. Se você vê os evangelhos sinópticos, você vai perceber que em cada um deles, principalmente no de Mateus, tem narrado o contexto em que a Páscoa, em que a ceia foi instituída.
Então, Jesus estava com seus discípulos celebrando a Páscoa, e nós já vimos como ela era celebrada. E durante a Páscoa, Jesus abre um parêntese para celebrar a Santa Ceia, porque ali no terceiro cálice, meu irmão, agora eu não estou entendendo não, porque é o mesmo que eu mandei, é o mesmo que eu estou, mas eu mando de novo, certo? É só mandar a mensagem para mim no Zap, quem disse que não tem, que eu mando de novo com o maior prazer, certo? Tem o maior prazer, não tem problema, eu mando de novo, certo? Quem disse que não recebeu, pode mandar a mensagem no Zap, professor, eu não recebi, que eu mando de novo. Viu? Então, a ceia foi instituída. Pessoal, quem recebeu aí essa parte lá no WhatsApp? Diga aí quem recebeu. Alguém mais não tem? Por quem recebeu essa parte no WhatsApp? Porque eu mandei até no grupo, nosso grupo, eu mandei até os oficiais da igreja. Até aqui, ó. Oficiais da igreja eu mandei. Está tudo no grupo. Está tudo no grupo da igreja. Pastor Quem Gilberto, recebeu? eu estou com ele aqui. Se quiser, eu posso botar de novo lá no grupo agora. Pessoal, você recebeu todos aí, meu irmão? Eu estou com ele aqui. Eu vou botar de novo aqui no grupo, viu? É certo. Pessoal, olha, eu já coloquei tudo no grupo. Vocês estejam sempre atentos ao grupo. Porque eu não tenho condição de estar mandando mensagem para vocês individual. A minha correria está enorme. Pronto, botei agora, viu? Então, o menino já botou de novo. É que o Fabiano colocou de novo. Quem não tem, pegue aí, por favor. Então, vamos lá. Então, até aqui, tem alguma dúvida? Não, né? Então, o que acontece? A ceia foi instituída durante a Páscoa. Então, nós temos a celebração da Páscoa e no meio da Páscoa, no terceiro cálice, a ceia foi instituída. Quais são os elementos da ceia do Senhor? O pão, que representa o corpo de Cristo, e o vinho, que representa o sangue de Cristo. Agora, na teologia, surgiu uma questão. Como Jesus estaria nesse pão? Quando Jesus diz assim, isto é o meu corpo, que é partido por vós, então como é que cada ramo do cristianismo entendeu isso? Lembrem-se, deixa eu lembrar a vocês, o cristianismo ele tem três ramos. O cristianismo começou como a seita do caminho, os seguidores do Nazareno,
E lá em Antioquia, de uma forma pejorativa, eles foram chamados de cristãos. Mas essa forma pegou, deu certo. Aí, no segundo século, a igreja se torna católica. No quarto século, essa igreja se torna católica, apostólica, romana. Só que o império se dividiu. O Império Romano, com a divisão do império, ficou a parte oriental e a parte ocidental do império. Tinha em Constantinopla, que antes era chamada de Bizâncio, um líder, um patriarca, que é como eles chamam o chefe da igreja lá. E o patriarca da igreja de Constantinopla e a igreja de lá foi chamada de igreja ortodoxa. Por que eles eram chamados de ortodoxos? Porque eles diziam que eles eram os únicos a seguirem, literalmente, os ensinos de Cristo. Então começou a haver discordância entre a igreja oriental, com a sede em Constantinopla, chamada de ortodoxa, e a igreja ocidental, chamada católica romana, cuja sede estava em Roma. Então, surgiu uma causa das imagens, eles tinham diferenças em relação às imagens, porque eles achavam que não deviam ter imagens, no máximo pinturas, chama-se causa iconoclasta, porque a palavra eikon é imagem. Então lá eles não têm imagem. E com o passar do tempo, diga mesmo. Ô, pastor Gilberto, desculpe interromper aqui. Realmente, no material não tem essa parte, não, viu? Tem a parte lá da liderança, né, que o senhor mandou. Mas essa parte aí, realmente, eu estou procurando aqui, ela não tem, viu? Mas Tem eu mando. oficiais da igreja só. Certo. Certo? Só para corrigir aí, realmente não tem. Esse aqui foi o último que o senhor mandou. Eu mandei antes desse aí. Pronto, eu também estou olhando aqui. O que o senhor mandou antes, ó, foi esse daqui, ó. Só um minuto. Espera aí que eu mando já. Pronto, oficiais da igreja. Aí o anterior foi sobre os profetas maiores. Não, mas eu mandei um sobre ordenanças. Mas eu acho E antes foi o da eclesiologia. Esses aqui foram os últimos. Deixa eu ver. Irmãos, assim que terminar a aula, eu boto aí de novo para a gente ganhar tempo. Tá certo, tá ótimo. Então vamos lá. Surgiu o quê? A igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, elas começaram a discordar doutrinariamente. E discordavam, esse desacordo doutrinário culminou quando o povo começou a dizer o seguinte: o bispo de Roma começou a querer ser o chefe da igreja no todo. Aí o patriarca de Constantinopla não aceitou. Então surgiu, e tinha uma questão, e por isso eles foram chamados ortodoxos, porque no concílio havia uma doutrina de que o Espírito Santo vinha do Pai.
E a igreja depois fez outro concílio dizendo que a doutrina da processão ou a vinda do Espírito era do Pai e do Filho, chamada de cláusula filioque. Por quê? Porque num concílio os ocidentais acrescentaram, houve 7 concílios, né, onde as nossas doutrinas foram definidas. Então, o que aconteceu? Já havia um monte de problema. Primeiro, eles não aceitavam imagens. Segundo, eles não aceitavam a autoridade do bispo de Roma. E houve essa cláusula, que foi a gota d'água, que era chamada de cláusula filioque. O que é isso? Era a questão do acréscimo. Até então, era conhecido como doutrina ortodoxa, quer dizer, orto, correto, doxa, doutrina, uma opinião correta. Então, era acreditado por toda a igreja que o Espírito Santo tinha vindo do Pai. Mas aí houve um outro concílio, e nesse concílio houve um acréscimo pequeno, e do Filho. Só isso. Cremos que o Espírito Santo vem da parte do Pai e do Filho. Era chamada de cláusula filioque, por causa disso, e do Filho, que não tinha até então. Então, o que aconteceu? Os orientais entenderam de forma bem radical. Eles disseram, eles não concordaram com essa interpretação da igreja, porque eles pensavam assim: se o Espírito Santo vem, isso é doutrina profunda que você talvez não vai entender agora. Se o Espírito Santo provém do Pai, então o Espírito Santo está acima da igreja. Mas a igreja ocidental imaginava o seguinte: se o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, a igreja também vem do Filho. Se a igreja vem do Filho, então a igreja é igual ao Espírito Santo. Porque ambos vêm do Espírito do Senhor Jesus. Tanto o Espírito quanto a igreja. Então a igreja ocidental interpretou o seguinte: que ela era no mesmo patamar, no mesmo nível do Espírito Santo. Aí a igreja oriental disse não. E nós, protestantes, seguimos a igreja oriental nisso. Nós acreditamos que o Espírito Santo está acima da igreja e que a igreja deve obediência ao Espírito Santo e que a igreja está abaixo do Espírito Santo e não como os católicos creem, que ela está no mesmo nível. Por isso eles creem que o Papa é infalível, inspirado, etc, etc. Então, o que aconteceu? Houve uma ruptura. Ficou uma igreja no Oriente. Essa igreja não cresceu muito, porque ela estava em um mundo hostil. Então, hoje, essa igreja é pequena. Por quê? Porque as 3 grandes cidades que essa igreja dominava foram tomadas pelos muçulmanos. E essa igreja cresceu muito na Grécia. É tanto que você vai ver um homem todo de preto, com a barbona, uma coisa na cabeça, parece um caixão, ali é um bispo da igreja ortodoxa grega. Então, surgiu a primeira divisão. A igreja do Oriente ficou sendo chamada de igreja ortodoxa. E a igreja do Ocidente ficou chamada de igreja romana, porque a sede era em Roma. Só que depois, no século XVI, houve mais uma divisão, que é chamada de cisma, no Ocidente, entre a Igreja Católica e os protestantes.
Então, nós temos três grupos de cristãos: cristãos ortodoxos, cristãos católicos romanos e cristãos protestantes. Então, quando a gente fala em cristianismo, a gente fala em todos esses três ramos. É por isso que o cristianismo é considerado a maior religião do mundo, mas só é considerado se juntar os três ramos: a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante. Agora, o que aconteceu? Depois de informar esse contexto histórico, os teólogos começaram a pensar em que Jesus queria dizer com isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Então, começaram a tentar dar resposta para isso. E, na Igreja Católica, surgiu a doutrina da transubstanciação, ou seja, da mudança na substância. E, em parte, eles não fizeram por maldade. O povo tomava a ceia de qualquer jeito, bêbado, depois de vir das festas, de maneira indigna. Então, o povo foi começando, principalmente os líderes, foram começando a se preocupar com as pessoas que estavam comendo a ceia do Senhor de forma indigna. Então, chegou um ponto onde vai culminar com Tomás de Aquino, onde eles foram tão literais que eles começaram a interpretar o texto, isto é o meu corpo, de forma literal. Mas tudo começou com o povo, eles vendo o povo tomar ceia para a perdição. Então, eles interpretaram o seguinte: no momento em que o padre ele levanta o pão, que eles chamam de hóstia, naquele momento, só naquele momento, acontece uma transformação metafísica, espiritual. Aquele pão deixa de ser pão e transforma-se milagrosamente no corpo e no sangue de Jesus. Então, com isso, eles imaginavam que agora o pessoal ia ter respeito ao tomar a ceia do Senhor. Então, aqueles que criaram a doutrina da transubstanciação não o fizeram por maldade. Fizeram para tentar evitar que o povo tomasse a ceia do Senhor de forma indigna. Mas surgiu essa interpretação de que havia um milagre. Então, até hoje, a Igreja Católica adota esta interpretação, a chamada transubstanciação, ou seja, mudança na substância. O pão se torna o corpo e o sangue do Senhor. É por isso que eles não oferecem o cálice aos fiéis. A pessoa podia perguntar: padre, e aqui nós queremos dizer aos católicos que nós temos um amor enorme por vocês, um respeito enorme, não há da nossa parte nenhum desejo de ofender a ninguém, porque Jesus não veio para ofender a ninguém. Nós respeitamos a vossa doutrina, mas nós cremos diferente e temos o direito de expressar a nossa fé. Então, aqui não tem nenhum desdém, nenhuma maneira negativa, nem de falar mal da Igreja Católica. Então, o que acontece? A igreja imaginou que, na hora que o padre ora, então aquele pão se transforma no corpo e no sangue. Aí uma pessoa, quando ela é um pouco instruída, ela vai lá e, padre, mas por que o senhor não dá para nós o vinho?
que é o sangue. Ele diz, porque como o pão se transformou no corpo e no sangue, então quando você come a hóstia, você já está comendo o corpo e o sangue tudo junto. Então, eles explicam assim. Então, a Igreja Católica, com o passar do tempo, ela passou a interpretar isto é o meu corpo como o pão sendo milagrosamente, segundo eles, transformado de pão no corpo de Cristo. Aí muita gente questionou. Mas como é que você chega lá e o pão ainda tem gosto de pão? E o pão ainda continua com a aparência de pão? Aí a teologia deles diz o seguinte: é de forma metafísica, ou seja, além do físico. Então, eles dizem, não dá para você colocar o pão, depois de consagrado pelo padre, no laboratório e ver nele lá o corpo de Jesus. Ele diz, isso é coisa da fé. Então, primeira interpretação, transubstanciação. É a doutrina da Igreja Católica de que o pão, quando é levado pelo padre e orado, o pão transforma-se no corpo e no sangue de Jesus. Então é por isso que eles não pregavam. Antigamente não havia pregação na Igreja Católica. Porque eles acreditavam o seguinte: na hora que você vai à frente para receber a hóstia, você está recebendo a Cristo. Então, o centro da missa é a Eucaristia, é a entrega da hóstia. Então, as pessoas fazem fila e vão para frente. E como eles creem que o pão é Jesus Cristo, milagrosamente transformado, então quem recebe o pão recebe a Jesus Cristo. Então, por isso, eles não pregavam mais para que ninguém recebesse, porque uma vez que a pessoa ia à frente e recebia a hóstia, já estava recebendo a Jesus Cristo. Se deu para entender, pessoal, essa primeira parte, dá só um ok aí, no chat aqui mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe. Então, quando surgiu a reforma protestante, Lutero divergiu da Igreja Católica. Mas Lutero não foi muito longe. Se você pegar uma igreja luterana e uma igreja católica, você vai ver que são chamados ainda de bispos, cardeais. Eles ainda têm muito da Igreja Católica. Porque Lutero, ele passou a vida na Igreja Católica. Porque quem fez a separação mesmo entre católicos e protestantes foi um homem chamado Calvino. E o pessoal às vezes tem tanta raiva, pensa que é o cão. Mas Calvino era tão radical que ele disse, olha, quem é crente, quem é católico. Nas minhas igrejas eu não quero nem cheiro de catolicismo. Então, quem rompeu mesmo com a Igreja Católica de forma definitiva foi Jean Calvin, ou João Calvino. Mas antes, Lutero chegou e Lutero disse, não, vamos fazer uma pequena mudança. Então, Lutero interpretava consubstanciação, com a substância. Ele dizia o seguinte, que na hora que nós estamos ceando, nós estamos comendo o pão e o corpo de Cristo. Então, o pão, o corpo de Cristo, Jesus vinha e ficava do lado do pão. Jesus vinha e ficava do lado do vinho. Então, quando a pessoa estivesse comendo e bebendo, ela estaria comendo duas coisas. O pão, daí com substância, ou seja, com a substância. Estaria comendo o pão e o corpo, o vinho, bebendo o vinho e o sangue de Jesus ao mesmo tempo. Então, foi uma pequena mudança na doutrina da transubstanciação. Era só para divergir da Igreja Católica. Aí
Quando veio, principalmente, a segunda fase, né, da reforma, a segunda geração, onde vem homens de peso, né, para a reforma, porque Lutero, Filipe de Melan, Guilherme Farel, né, Filipe de Melan, eles deram o pontapé inicial, mas o povo ainda não sabia muito, né? Ainda tinha muito de igreja católica, porque, afinal de contas, desde o ano 1 da era cristã até o século XVI, o povo tinha vivido de acordo com a igreja católica. Então, as doutrinas eram as doutrinas da igreja católica. É tanto que o primeiro homem a fazer um livro de teologia protestante foi João Calvino, conhecido até hoje como as Institutas da religião cristã. Foi ele o primeiro a escrever as nossas doutrinas, que são conhecidas como as Institutas da religião cristã. Eu sugiro, se você quiser baixar e conhecer, porque o que Calvino pensava? Rapaz, nós não temos a doutrina protestante. Calvino, ele fugiu da França por causa da perseguição e ele passou numa cidade, né, em Genebra, na Suíça, e lá o pessoal era uma cidade protestante. Né? E o pessoal pediu a Calvino, um homem líder lá chamado Guilherme Farel, disse: olha, Calvino, você é o grande reformador e a gente precisa que você nos ajude aqui a comandar essa cidade, porque todos os protestantes estão sendo perseguidos na Europa, eles estão encontrando refúgio aqui. E aí Calvino disse: não, não quero, eu só quero estudar, eu estou fugindo já para arrumar um lugar sossegado para eu estudar. O Guilherme Farel era aquele crente meio radical, disse: maldita seja esse teu sossego. E aí o Calvino ficou meio assim e disse: tá bom, eu vou resolver, eu vou ajudar você. Só que na França, Calvino tinha escrito as Institutas da religião cristã. Ele escreveu as doutrinas, né, da fé protestante em um livro tão pequeno que você podia carregar no bolso. E hoje elas já estão em 4 volumes. Então, ele escreveu para qualquer crente levar no bolso. Então, as pessoas levavam as institutas no bolso, e quando a pessoa perguntava qual é a sua fé, ele olhava assim e começava a citar a nossa fé, o que nós cremos sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre o pecado. Tudo isso Calvino fez nesse livro chamado As Institutas da Religião Cristã. E aí, Calvino, e principalmente um homem chamado Zwinglio, Zwinglio disse: não, Lutero está errado, é só baixar mesmo. Você vai no Google, aí coloca lá, baixar em PDF Institutos da Religião Cristã. Agora é grande, viu? Isso aí tem que ter muita coragem para ler, porque é grande. Viu? Se tiver coragem para ler, tem que gostar de ler. Então, o que acontece? Zwinglio disse: olha, isso é um memorial. A fé cristã. Aí ele pegou: fazer isso em memória de mim. E aí, amém. Coloque em letra maiúscula, que eu tenho que fazer assim, assim, para poder enxergar. O óculos é para perto, para longe e para meia distância. Então, o que acontece? Agora, a igreja estava acreditando que era um memorial. Então, boa parte das igrejas da época tinham seguido
a Lutero, porque só tinha a igreja luterana, mas muitas igrejas agora começaram a discordar da interpretação de Lutero e começaram a seguir a interpretação de Zwingli, que dizia que o pão e o vinho eram um memorial. Ele usava muito aquele texto, certo? E fazer isto em memória de mim. E aí veio Calvino, com a sua experiência. Calvino era muito inteligente. E Calvino disse, olha, pessoal, se a gente crê apenas que é um memorial, a gente corre o risco de estar só lembrando do passado e a ceia não ter nenhum benefício para nós hoje. Então, Calvino deu uma melhorada na interpretação de Zwingli. E Calvino disse, olha, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas Jesus Cristo está presente de forma espiritual e nos alimenta a alma espiritualmente. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos sendo fortalecidos, alimentados pela presença de Jesus, não no pão, nem no vinho, mas com a sua igreja reunida para cear. Então, a maioria dos protestantes pegou esta ideia como a ideia verdadeira, a ideia que une a interpretação de Zwingli, que diz que é um memorial, com a melhora de Calvino, que diz que não é só um memorial, é um memorial, mas é também bênção para a minha vida e para a sua, quando a gente está ceando. Então, até hoje. Mas quando você vai ver a oração pela Santa Ceia, você vê uma confusão. Você vê o obreiro que diz, Senhor, até agora era pão, mas agora não é mais pão. Então ele já é católico. Ele já está acreditando na transubstanciação. Então você vai ver muito isso. Senhor, até esse momento. E muita gente queima o resto do pão, porque ele acredita que ali é o corpo de Jesus mesmo. Outros, quando termina a Santa Ceia, ninguém pode comer. O pobre dos meninos estão ali e o menino quer meter a mão, o diácono vai lá e fica escandalizado, porque, na verdade, essas pessoas continuam com a fé da Igreja Católica, de que na hora que o pastor orou, aquele pão foi transformado. Mas a nossa fé diz o seguinte, que o pão continua pão, o vinho continua vinho, e eles simbolizam a presença, a morte e a ressurreição de Cristo, o seu corpo e o seu sangue, melhor dizendo, dado por nós. Então, ninguém precisa ficar preocupado em queimar o pão, porque o pão não foi transformado. Né? Então, aquele pão, a teologia protestante, ela acredita o seguinte, que o pão representa o corpo de Cristo e quando nós comemos espiritualmente, nós estamos sendo alimentados pela presença de Cristo. E quando nós bebemos o cálice, aquele cálice está simbolizando e fortalecendo a nossa vida espiritual. Mas isso enquanto está ocorrendo a Santa Ceia. Já que nós não acreditamos na transubstanciação, então, quando acaba a Santa Ceia, o pão continua pão e o vinho continua vinho. Então, nós não acreditamos na transubstanciação. Então, depois, terminou a ceia, aquele pão pode ser comido, aquele vinho pode ser bebido. Por quê?
porque não houve transformação. O que houve foi uma lembrança do que Jesus Cristo fez por nós, prefigurado naquele pão e naquele cálice, e o alimento que nós fomos alimentados foi a presença de Jesus Cristo espiritualmente ali, caminhando no meio da igreja. Mas não houve mudança alguma nos elementos. Todo mundo entendeu? Você entendeu? Dá um ok aí. Ok, ok. Então, vocês já viram que muita gente faz uma confusão enorme. Muitos protestantes são católicos sem saber. Eles praticam a transubstanciação. Isso não quer dizer que agora a gente pode pegar o pão e jogar fora, pode pegar o pão, fazer qualquer coisa com ele. Não. Mas a gente deve saber bem claro que o pão é pão e o vinho, o suco de uva, continua sendo o suco de uva. Certo? Aí você vai ver aqui os textos usados em defesa da transubstanciação. Porque muita gente pensa que os católicos usam isso aqui. Ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aí assim, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então, eles interpretam isso aqui literalmente. Eles pegam esse texto e eles dizem que esse texto se aplica à doutrina da Santa Ceia. Lutero já rejeitou, e Calvino e Zwinglio, principalmente Zwinglio, vão usar esses textos aqui. Ó. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, quando nós estamos ceando, nós estamos rememorando. O que é a ceia? A ceia é um momento onde a gente lembra, onde Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Então, é um momento de avaliação. É um momento de reflexão. É um momento de saber, eu estou aqui por causa da morte de Jesus, simbolizada no pão e no vinho. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, por isso é uma vez por mês, é para a gente nunca esquecer. A ceia mostra a nossa continuidade no caminho do Senhor. E durante a ceia nós temos que refletir se nós ainda estamos no caminho do Senhor ou se nós já pegamos outro caminho, o caminho da religiosidade. Então, na ceia, nós temos, examine-se o homem a si mesmo, não é examine o homem a vida alheia. É examine-se o homem a si mesmo. Então, nós temos que parar e fazer uma autoavaliação e pensar, Senhor, como é que eu estou diante do Senhor? Porque a Bíblia diz assim, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia não diz examine-se e não coma. Você não vai ao médico e espera que o médico diga assim, olha, meu amigo, você vai morrer. Tem jeito não, tchau. Não. Quando eu e você vamos ao médico, nós vamos para que ele diagnostique, identifique o que nos aflige, qual a doença que nós temos, e que ele passe uma medicação para que a gente fique saudável, são. Assim é a Santa Ceia. Na Santa Ceia, nós estamos diante do divino médico. E nós vamos pedir a ele, como dizia Davi, Senhor, eu sei que tu me sondas. Então nós vamos avaliar a nossa vida.
nós vamos refletir e nós vamos descobrir que em muitos momentos daquele mês nós erramos contra Deus. Nós fizemos coisas que eram indignas de um cristão. E aí o que a gente faz? A gente chega para Deus, confessa aquele caminho que a gente trilhou, que não era segundo a vontade de Deus, pede perdão e pede graça para não fazer mais. E aí toma a santa ceia, pedindo ao Senhor, Senhor, esse mês eu menti, eu fui desonesto, eu fiz coisas que um cristão não deveria fazer. Eu quero pedir o teu perdão. Eu me avaliei aqui e vi que eu tenho andado um pouco distante ou muito distante do Senhor. Mas o Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu quero andar em sintonia com o Senhor. Então eu rogo o teu perdão e a tua graça para que no mês que vem eu possa melhorar, eu possa viver diferente e eu não venha cometer os mesmos erros. Perdoa-me. Aí a pessoa, depois de fazer, pede perdão a Deus e ceia. E ceia. Né? Agora, é errado ceiar quando a pessoa, todas as vezes, está dizendo, Senhor, eu me arrependo e comete de novo. E comete de novo, que é o que a gente chama de pecado recorrente. É a pessoa todo mês está fazendo coisa errada e pedindo perdão. E fazendo coisa errada. E isso de forma deliberada. Certo? Então, alguma pergunta? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Então, nós vamos só terminar os 3 tempos da ceia. A ceia aponta para o passado. Diz assim, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Quem escreveu, escreva de novo aí, por favor, porque eu estava olhando aqui o texto, não deu para ler. Então, vamos lá. A ceia aponta para o passado. Diz que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então, quando a gente ceia, a gente volta lá para a cruz. E lá na cruz a gente descobre que tudo que nós somos vem de lá. Tudo que nós somos começou lá no Calvário. Então, cada... Tem um microfone aí ligado, só estou ouvindo um barulho esquisito. Então, o que acontece? Quando a gente ceia, tendo essa lembrança, voltando ao passado, a gente não corre o risco de ser exaltado, de se achar o super crente ou de achar que nós somos alguma coisa. A gente começa a agradecer, por isso o nome é Eucaristia, dar graças. Por quê? Porque tudo que nós somos não é mérito nosso, é fruto da cruz. Então, na ceia a gente lembra do passado, mas na ceia a gente lembra também do presente. Diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, é o que eu acabei de falar. Então, durante a ceia, é o momento onde o cristão faz um exame da sua conduta, da sua vida, da sua comunhão com Deus. E vê onde ele está acertando, onde ele está errando, e busca em Deus, assim como a gente busca no médico, o remédio
pede para curar a sua alma. Então, no presente, a gente está buscando uma transformação. A gente está se avaliando e a gente está vendo, eu estou perto de Jesus, eu estou longe de Jesus, eu estou nos caminhos de Jesus, eu não estou. Então, nesse momento é onde o Espírito Santo faz um diagnóstico. É onde a gente começa a se enxergar. Então, a ceia tem por objetivo lembrar, primeiro, que eu e você não somos nada, que nós não podemos nos exaltar nem nos achar, porque tudo que nós somos vem da cruz. Segundo, no presente, nós temos que avaliar como está a nossa vida com Deus. Nós temos que fazer esse autoexame, esta autoavaliação e começar a corrigir aquilo que está errado. E no futuro, diz assim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, esta Santa Ceia vai ser ministrada até a vinda do Senhor Jesus. Então, até lá, nós vamos continuar celebrando a ceia do Senhor. Então, Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Orem por nós. E hoje mesmo eu boto de novo o material todo, com o maior prazer, para vocês. Um abraço grande no coração. E saibam que eu amo todos os alunos deste curso. Então, que Deus abençoe, que Deus proteja, certo? E eu peço as vossas orações. Eu tenho trabalhado mais do que quando não era pandemia. Então, Deus abençoe, fique com Deus e ore por mim.